Oi, gente. Queria falar um negócio que eu tava pensando enquanto eu tava tomando banho e que se eu não falasse o quanto antes, não verbalizasse, não externalizasse isso, parecia que eu ia explodir. Mas eu passei o dia inteiro assistindo Jujutsu Kaisen, é a segunda parte que liberou, né, no aplicativo de séries famoso. Porque não tem o outro que é específico de anime, então demorou um pouquinho, né, pra eu conseguir ter acesso à segunda parte. E aí eu maratonei, falta os 2 últimos episódios. E talvez tenha sido por influência disso, mas não necessariamente, que eu cheguei a um pensamento. Eu não digo conclusão ou resolução, porque eu acho que as coisas são mutáveis. Então, eu cheguei a um pensamento de que se a vida de alguém é fácil, é porque a de outra pessoa tá sendo 2 vezes mais difícil. E eu não digo isso só em questões financeiras, eu digo no geral, de se viver. Quando você entra na vida adulta, você percebe que as coisas parecem muito mais longes, distantes, inalcançáveis do que quando você é uma criança ou um adolescente que tá sonhando com tudo, em conquistar o mundo e tem muitos sonhos, muita vontade de fazer as coisas. Quando você de fato entra nesse mundo, no mundo real de quem tá vivendo por si próprio, você você enxerga as coisas de um modo diferente. Você entende que para cada coisa tem o seu tempo. E é um pouco de tudo que os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, as pessoas mais velhas sempre tentaram nos ensinar. Sempre falavam. Mas para você com uma mente de criança, de adolescente, que é tudo tão novo, tudo tão mágico e tudo parece que tudo faz sentido e que você vai alcançar. A gente é desde pequeno influenciado por tantos meios, seja novela, programas de TV, reality, filmes, músicas, agora redes sociais também. Então a gente romantiza muito as coisas e não é errado. Porém, a partir de dado momento, você enxerga que você tem que minimizar esse lado romântico, porque senão você vai acabar se machucando mais, seja em relação a pessoas, amizades, relações amorosas, familiares, carreira, estudos, independência financeira, lazer. Se você não diminui um pouco essa romantização, essa idealização do que você quer ter, você acaba se frustrando muito mais fácil. Se você não tem meios financeiros para fazer seu sonho dar certo. Então, acho que um dos pontos da vida adulta é você visualizar o seu objetivo, sonhar, não deixar de sonhar, mas mantendo os 2 pés no chão firmemente, porque é o que vai te deixar ação. E mesmo assim, as coisas ainda são meio complicadas.
Eu tenho 22 anos e faz 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio que eu tô morando sozinha, que eu aprendi o que é lidar com tudo de uma casa. Eu achava que quando eu morava com a minha mãe ia ser simples, porque eu já estava preparada. Eu sabia fazer comida, eu sabia limpar a casa, lavar roupa, cuidar dos cachorros. Eu pensava que ia ser muito mais simples. Eu só tinha que trabalhar para comprar comida e manter a casa limpa, mas não é só isso. Agora eu enxergo tanto que a minha mãe não tem aguentado todos esses tempos, sabe? Todos esses anos mantendo casa, filhos, cachorros, os meus veinhos, todas as conexões que ela tem. Que minha família é muito grande. E ela tá sempre ali de prontidão para ajudar alguém da família. E isso é em geral. E o que eu tô vivendo agora, o que eu tô começando a viver agora, não é nem um terço de tudo, sabe, que ela faz. A chamada adulta premium, né? Mas é muito louco. E tem coisas que a gente não consegue, não vai conseguir saber até a gente passar por elas. Que nem se eu não viesse morar sozinha, ou se eu não tivesse trocado de cidade, que cabeça eu teria, como que seria a minha vida, eu nunca vou saber. Porque eu tomei essas decisões e eu tô aqui hoje. Por mais que estejam difíceis, eu aguento esse fardo, porque esse fardo é meu. E aquele pensamento novamente, se a vida de alguém é fácil, a vida de outra pessoa é 2 vezes mais difícil. Então eu tenho que carregar o meu fardo. As minhas dificuldades são minhas. Ninguém precisa carregar por mim, assim como eu não preciso carregar o fardo dos outros. Porque cada um tem as suas próprias dificuldades, seus próprios desafios. E até algo que eu tava pensando, tá, não tem como comparar vidas. Não tem. Cada um tem origem, tem condições, entre tantas outras coisas diferentes uma das outras. Não, as vidas não são comparáveis. Não tem como você comparar a situação de alguém que tá, por exemplo, na faixa de Gaza com alguém que mora em um lugar pacífico. Não tem, são realidades opostas, sabe? E não é para desmerecer nenhum nem outro, nenhum sofrimento de um, nem o sofrimento de outro. Cada um tem suas dificuldades. Mas assim, não tem como comparar, entendeu? São situações completamente opostas. Ou pessoas que passam fome, que estão em situação de rua, com alguém que sempre teve de tudo, sabe? Nunca passou por dificuldades financeiras, nunca deixou de comer um pão de manhã, tomar um café. Não tem como comparar, exatamente porque são realidades opostas. Eu não sei onde que eu quero chegar com isso, mas eu tava pensando tudo isso, tudo isso que eu falei agora, eu pensei no meu banho de 10 minutos. Terapia. Sexta-feira tem. Talvez seja isso também, que esteja despertando alguns outros pensamentos. Nossa, parecia que eu tava transcendendo no banho. Juro, tava. Tudo começou a rodar muito rápido, o barulho da água caindo no chão tava muito mais alto. Enfim.
Eu acho que é isso. Não sei se chegou a alguma conclusão, não era pra chegar, mas esse foi o pensamento que eu tive essa noite, que eu só queria comentar. E acho que é isso. Tchau, até o próximo vídeo.